Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos temos nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, cotados em BTC. Antes de iniciarmos a nossa análise, não se esqueça de ativar as notificações assinando o nosso canal para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa. Agora sim, vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Ao fundo do gráfico, nós temos uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, e os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Então, nós temos aí mais um dia com movimento consistente altista, compondo aí uma curvatura exponencial desde então do início de abril até agora já quase meados de maio. Então, estamos aí praticamente 45 dias já com uma movimentação exacerbada e crescentemente. Então ela formou aí após um salto que nos tirou da casa dos 4K e nos colocou aos 5K. Nós tivemos aí então uma leve evolução dos preços até fazer esse disparo e agora estamos aí no movimento de alta. A gente está sabendo já da volatilidade típica desse ativo, a gente está sabendo que nós estamos já há bastante dias aí sem ter uma correção significativa, ela ainda não veio, o volume continua forte, a gente acredita que ela pode continuar subindo, nós vamos mostrar isso aí para vocês, onde é que a gente está enxergando os limites. O ativo tem se comportado bastante bem e a gente acredita aí que ele pode estar além daquela movimentação inicial que a gente comentou para jogar os preços para cima. Uma possível causa, nós estamos agora, quem sabe, tendo aí a participação de outro capital entrando, aí quem sabe aí de uma maneira menos interesseira, no sentido de forçar uma movimentação para fazer aí uma colocação no mercado de ativos, fazer uma saída, né, que é levantar uma liquidez para daí então conseguir sair com preço médio maior. A gente está vendo aí, quem sabe aí outras transações, quem sabe de outros traders que já estavam operando e que agora estão colocando mais capital, a gente não sabe, mas o movimento aí está se mantendo com um grande volume aí, quem sabe de uma maneira um pouco mais genuína. Isso aí é interessante. Tá? Mas a gente não pode descartar a volatilidade característica, em qualquer momento ele pode fazer um recuo bastante forte, então a gente tem que estar alerta ao volume, aos suportes e às resistências e ter uma ideia aí do que pode estar acontecendo dentro de uma normalidade. Quando a gente começa a ter então um movimento fora do padrão, pode ser um indício aí do movimento maior, quem sabe aí anormal no sentido contrário, e nós temos um recuo um pouco mais forte, então a gente vai ficar alerta a isso daí. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, que agora em 46 minutos, agora nesse momento 20 horas e 14 minutos, nós, embora rodamos aí a otimização aí na madrugada de ontem, nós só giramos o gráfico há pouco, vocês podem ver aqui, 19 horas e 54 minutos do dia 14 foi gerado esse gráfico aqui, e a mesma hora esse aqui também, então que é a nossa perspectiva para o final do dia de hoje. Vocês podem ver aqui 7.548 tethers, evidentemente nós estamos aí um pouco acima disso, né? Não tão pouco assim, evidentemente, o que é bastante positivo, mas isso aqui mostra então o que está tendo de anormal nessa movimentação, que dentro de uma normalidade, pela dinâmica que o modelo captura, nós teríamos agora já um leve recuo, então do fechamento anterior, quem sabe 7.800, 7.900 dentro dessa faixa, nós estaríamos tendo aí um recuo até 7.500, nós estamos falando aí de um recuo de 5%. Ao contrário, nós tivemos aí uma elevação aí de praticamente isso, então nós tivemos uma diferença de 10% no expectativa do algoritmo pro realizado aí pelo mercado. Então isso mostra sim que nós estamos tendo aí um volume adicional que não estava previsto dentro do comportamento que a gente vem tendo, ou seja, está tendo uma expansão extra, a dinâmica segue mudando, nós não estamos nos mantendo dentro da mesma dinâmica, e isso aí é justificativa para esse tipo de erro. Dentro de uma normalidade a gente consegue ver o algoritmo aí com erro bastante menor, agora a gente vê aqui 2.64, nós estamos acertando aí 97.36%,
96% dos preços de um dia para o outro, nós já fizemos coisa bastante melhor, na casa dos 99%, tá? Então nós estamos errando mais do que os preços variam, nós estamos variando praticamente 11% a mais, né? Isso é um desempenho ruim em termos de algoritmo, mas onde é que está a explicação para isso? Tá? Nessa movimentação recente, a gente pode ver aqui que esse algoritmo fez um trabalho bastante bom aqui do do dia 4 de maio até praticamente o dia 10, então uma semana aqui com resultados bastante bom. Esse modelo aqui, não necessariamente que vinha rodando nos outros dias, e depois aqui ele não está conseguindo fazer esse segmento. Isso quer dizer que nós estamos tendo uma dinâmica extra a partir desse ponto. Então, na continuidade dessa movimentação, em alguns dias ele tende a convergir, só que, dada a volatilidade do ativo, é bem provável que ela siga mudando assim que ele aprende essa dinâmica, e aí sim o erro deve se manter nessa casa. Agora vamos iniciar então o nosso giro pelo mercado. A gente começa aí com Livecoins, blockchain e criptoeconomia. Senado prepara audiência pública sobre regulamentação das criptomoedas. Queridos, as criptomoedas não nasceram para serem regulamentadas, elas nasceram exatamente para ficar à margem da regulamentação, o que não significa ilegalidade. A gente tem que se dar conta que o comércio de cascalho não é regulamentado pelo Congresso. Da mesma forma, as criptomoedas. A diferença é que as criptomoedas estão sendo usadas como dinheiro, no sentido de currency, de moeda corrente, e a grande dificuldade que vocês têm é de aceitar que isso não passa por vocês, e não é só o Congresso. A gente sabe que o Congresso não tem vida própria. O Congresso ele vive dos financiadores das campanhas, em especial o sistema bancário, que sustenta de certa forma a economia. Por quê? Porque ele tem a capacidade de fazer dinheiro, né? O sistema bancário ele produz dinheiro. Não estou falando do Banco Central, estou falando dos bancos privados e públicos, comerciais, que a partir de um depósito de X eles emprestam 10X, segundo o acordo da Basileia, ou seja, basta que tu tenha 10% de reserva sobre o teu capital, os teus ativos que tu tem em circulação. Então, um depósito de R$100 permite o banco emprestar 1.900, dos quais ele não tem. Isso é criar dinheiro. E esse é o sistema que permite, então, toda a movimentação financeira. E um outro elemento fundamental é permitir números negativos. Antigamente, quando não existiam bancos, quando se chegava no zero, terminava. Agora, quando se chega no zero, é apenas um novo começo. Se entra aqui no que a gente chama de cheque especial, que de especial não tem nada. Na realidade, a gente toma dinheiro emprestado e é isso que sustenta, então, toda a economia da maneira como ela vem sendo construída já nos últimos, quem sabe, 400 anos. Então, é essa a realidade. Vocês estão preocupados que essa nova forma aí de moeda corrente não passa por vocês, isso vocês não admitem, então agora vocês vão tentar regulamentar, só que, queridos, vocês não conseguem fazer isso. A tecnologia muda muito, ela é muito mais veloz do que a capacidade de compreensão de vocês. Não tem graça essa competição, vocês já perderam, tá? E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Quando a internet começou, as teles então ameaçaram bloquear a internet. Estou falando na época da linha de escada. Então, porque o argumento, isso ninguém me contou, isso eu li. Então, um navegador da Suíça vai usar a rede nos Estados Unidos e não vai pagar por isso. Quando elas se deram conta, as teles, então, de que o faturamento delas estava aumentando, elas pararam de reclamar. Voltaram novamente sem aprender a lição quando iniciou voz sobre IP. Então, elas começavam a combater isso daí e tornavam a qualidade forçosamente ruim, eliminando, então, os pacotes de voz sobre IP que trafegavam sobre a rede delas aleatoriamente, então, ou deixando uma banda estreita para que a qualidade fosse forçosamente ruim, enquanto em paralelo elas montavam seu próprio backbone voz sobre IP, o VoIP chamado, né? Internamente usavam apenas então linha de escada ou o circuito chaveado, que é o nome correto, na última milha que ligava as teles aos consumidores, porque eles tinham a chamada vaca leiteira, que era minuteira, né? Eles cobravam por minuto os pulsos, os famosos famigerados pulsos. Então eles não queriam perder essa oportunidade, levaram ela até o último minuto, e quando elas cederam então à tecnologia, viram que não tinha mais como resistir, elas começaram a lançar seus próprios planos, e é por conta disso que hoje a gente tem planos onde tu paga um valor fixo e tu liga para quem tu quer. Por quê? Porque isso é voz sobre IP. Então o custo do minuto é irrisório, e é por isso então que nós temos, ou seja, no começo eles combatem, em paralelo eles vão desenvolvendo a sua própria solução, e quando eles têm a sua solução eles liberam. E é
isso que eles estão tentando fazer, quem sabe atrasar um pouco esse desenvolvimento, quem sabe ganhar um pouco de tempo, mas o tempo não para. Então essa é a nossa vantagem, a vitória já está conosco, basta que continuemos, tá? Venceremos se não tivermos desaprendido a aprender, já disse Rosa de Luxemburgo. E aí a gente entra então em CoinMarketCap, 7.918 nesse momento o benchmark da Bitcoin, Ethereum 217, grande Ethereum, glorioso Ethereum, então colocando um 2 na frente, parabéns. Ripple então mostrando que consegue avançar, então subiu aí praticamente 30%, dos 30 centavos aí para os 39, Bitcoin Cash 385, excelente valorização, Litecoin na casa dos 90, EOS chegou a bater no 6, retornou e agora quem sabe faz aí uma nova entrada, e a Binance então uma leve valorização na casa dos 23,40, né, 23 dólares aí, ou Tether, como queiram. Acho que aqui já dá para falar dólar porque é um benchmark. Então, fazendo aí uma leve evolução, mas se mantendo aí próximo ao topo que atingiu nos últimos dias. A gente dá uma olhada em volume, o volume ainda se mantendo alto. BitMEX 7.3 bi, OKEX 2.9 e Binance 2.6. Pessoal, esse movimento aí tá com cara de seguir forte, isso é muito interessante. A gente dá uma olhada nele agora e aí eu vou mostrar rapidamente para vocês então o gráfico aqui na Binance, Bitcoin cotado em Tether, tempo de gráfico 1 hora. E aí o que nós temos aqui? A gente tem um nível aqui bastante importante, que foi aqui os 7.400, vamos chamar 7.450 aqui, rente ao topo, tá? Logo acima disso, nós tivemos um candle com bastante volume, que nos marcou aqui uma elevação a esse novo patamar. Depois nós tivemos aqui um 8.300, logo acima disso, tivemos um candle forte de baixa, então isso aqui marca a nossa resistência. Então nós temos um suporte aqui em 7.450, casualmente aqui nivelado com o topo aqui anterior, vamos dizer 7.490 aqui, se quiserem colocar um pouco mais para cima, sem problema, mas a gente pode botar aqui 7.450 a 7.500, então se assim a gente chega num acordo. Então essa seria aqui o nosso suporte, e depois nós temos aqui 8.300, tá? Como uma resistência, então bastante forte, onde nós temos aqui um candle de baixa com um grande volume, nos jogando novamente para baixo. E intermediariamente a esses dois, nós temos aqui o nível muito próximo onde nós estamos oscilando agora, que é o dos 7.880, a gente pode arredondar 7.900, que é uma barreira aqui que a gente vai ter que romper para conseguir subir. Então, ele está funcionando aqui tanto quanto um suporte, quanto uma resistência, depende se estivermos acima ou abaixo dela. Casualmente, estamos praticamente a esse nível, e aí nós vamos precisar um pouco mais de volume, quem sabe, para nos desprender dele. Nós estamos presos aí nessa singularidade nesse momento. Então, pessoal, essa aqui é a realidade. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de um dia para ver o que está acontecendo. Agora 20 horas e 24 minutos, nós estamos aí praticamente no final do dia. Foi um dia com bastante volume, da ordem de grandeza dos últimos 3, ok? E estamos então já quase no fim, não vamos conseguir passar então os dois anteriores que nos antecederam aí com bastante volume, mas estamos num período de grande volume. Então, dentro da nossa ideia, enquanto assim continuar o volume, a gente deve continuar subindo. Para ter uma ideia onde é que nós estamos na semana, nós estamos aí praticamente no meio da semana, porém antes, e nós estamos praticamente na metade do volume, porém depois da semana anterior, ou seja, essa semana promete ter mais volume do que a semana anterior, então ela deve continuar sendo uma semana de grande extensão na movimentação dos preços. É possível sim que a gente toque em alguma resistência que nos jogue de volta, mas por enquanto elas ainda não estão por perto. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Nós já rompemos aqui o topo, daqueles topos que a gente viu do topo histórico, depois o segundo em 16, depois o outro aqui em 11.500, depois o outro aqui em 9.600, depois outro aqui em 8.200, e outro aqui em 7.300. Então nós estamos acima do 7.300, a gente viu ali o suporte 7.450, né, que é um dos topos. A gente pode ver aqui então esse topo e o topo que o antecedeu em julho do ano passado. Estamos aí 10 meses então depois, 8.100,
Quem sabe um pouco acima, 8.300, então nessa região. Então essa aqui é a nossa resistência imediata. Então estamos aqui já enfrentando esse segundo topo aqui. Então nós já passamos do primeiro, estamos no segundo, rompendo ele, podemos chegar aos 9.600, mas precisamos romper com volume aqui esse topo. A gente teve aqui uma semana de bastante volume que nos jogou para baixo, por isso a gente considera aqui uma resistência forte, tá? Nós estamos falando em julho. Interessante, isso aqui foi bem quando nós começamos a fazer as nossas análises, tá? Então estamos aí quase a 10 meses de análise, tá? Muito interessante, tá? Muito interessante. Então, pessoal, esse é o nosso viés de alta. A gente pode dar uma olhada aqui no volume que nós estamos tendo na semana. A semana anterior foi uma das semanas que mais volume teve dentro da história aqui representada na Binance. Evidentemente, foi a semana aqui do início de abril, e aqui a gente teve então em dezembro, tá? E novembro foram as principais semanas. Então novembro, dezembro, período de muito volume, marcando essa indecisão, onde nós tínhamos recém tido uma queda brusca e fizemos um teste ao fundo e não se tinha certeza se esse era o fundo mesmo ou apenas uma pausa na queda. Alguns diziam aqui que nós ia 1.500, né? Então aqui nós tivemos a reação heróica em dezembro, meados de dezembro, da Bitcoin. Então volto a dar os parabéns a todos que tiveram coragem de comprar nesse momento, tá? Eles ajudaram a construir essa defesa e sustentar o preço. Aqui sim foi o grande teste da Bitcoin, tá? Eu acho que isso no futuro vai ser reconhecido. E depois nós tivemos aqui essa maravilha no início de abril, que abriu espaço então para todas essas altas que está acontecendo agora. É muito fácil comprar agora, tá? Aqui que era difícil comprar. Então parabéns a quem comprou. Foi arriscado, tá? Mas agora aqui é o momento então de estar aproveitando. E aí eu lembro, quem entrou aqui embaixo nessa faixa dos 3, 4 mil, comece a fazer uma saída gradual. Comece a fazer uma saída gradual, ou como disse o Epaminondas Albuquerque, quando tu tiver 100% de ganho, vende metade. Ou seja, tu tira todo o teu capital e tu fica operando apenas com o ganho que tu teve, ou como diz o Peter Schiff, com o dinheiro da banca, né? Então, muito interessante. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Antes de encerrar, claro, gostaria de mostrar aqui para vocês, eu preciso perder sempre que tem uma crise, como se preparar para lucrar com uma crise. Esse é o nosso livro, acabou a promoção de 50% de desconto, é um e-book Kindle. Vocês não precisam ter o dispositivo Kindle para olhar, vocês podem baixar o app. E aí vejam só, né? O que você ainda não sabe sobre finanças e comportamento é justamente o que falta para você ter sucesso quando os demais têm perdas de dinheiro ou de oportunidades. Nesse passo a passo, mostramos como parar de errar e como escolher o seu caminho rumo à liberdade e o sucesso financeiro. Você vai gostar. E aqui vocês podem clicar no Dê uma olhada e ter uma visão de como é que é o livro por dentro, fazer alguma leitura aí que o site da Amazon libera para vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vocês podem ver, já estamos aí instalados aí então na nossa nova residência, já estamos aí na nossa nova localidade com toda a instalação pronta. A gente agradece mais uma vez a atenção, a gente agradece a audiência e se qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários e se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas e amigos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até a nossa próxima edição. Tchau.